lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O título desse meu sermão é: o que devemos fazer até o fim dos tempos? Eu não sei vocês, mas nós temos visto inúmeros acontecimentos meio caóticos assim, recentemente, mas de um tempo para cá. Por exemplo, a gente tem visto guerras acontecendo, guerras sérias assim entre, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia, que são 2 anos de guerra. Inclusive, os líderes assim, da parte pelo menos da Rússia, brinca que ele tem arma nuclear, ele pode jogar a qualquer momento. Uma coisa meio tensa, né? A gente vê assim, eu vi esses dias um vídeo, um cara falando, a gente mora aqui no Brasil e pensa, Europa, Ucrânia, Rússia, tá do outro lado do mundo. Só que uma guerra nuclear acabaria com o mundo assim rapidamente, em questão de 90 dias, mesmo que fosse atingido só a parte do hemisfério norte. Nós estamos no hemisfério sul, né? Em 90 dias, basicamente a população mundial seria totalmente dizimada por causa do nível de atomicidade, de matéria nuclear no mundo. Então, é uma coisa meio tensa, né? Recentemente a gente viu um ataque a Israel. Nós vimos terroristas entrando, matando mulheres, crianças, destruindo locais. Essas guerras, esses rumores de guerras que a gente tem visto. Para quem entende um pouco da Bíblia, já leu a Bíblia, se você nunca leu a Bíblia e caiu de paraquedas aqui essa noite, eu vou te falar um pouquinho sobre ela. Para quem leu a Bíblia e entende um pouco, o Senhor Jesus ensinou um sermão dele, em Mateus 24, onde ele falou alguns sinais que nós veríamos antes do fim dos tempos. O mundo ele está caminhando para o fim. Então, ele ensinou alguns sinais. Um desses sinais eram guerras. Outro sinal que Jesus deu, ele disse que haveriam epidemias, doenças. E a gente vivenciou há pouco tempo a epidemia do coronavírus. Todos nós, enlouquecidos, alguns já estão na sua 8ª vacina, e não é as ABCG, é a vacina do coronavírus. Então, na 8ª dose, estão se vacinando, estão sendo experimentos sociais, enfim, de cientistas malucos aí. E nós vimos um frenesi, mercado, e eu tinha uma vantagem por ser asmático. Esse é o momento que o asmático tem vantagem. Porque lá na minha cidade tinha um horário que só podia ir no mercado da população de risco. Daí eu chegava lá, não, mas tu é muito novo, não, mas eu tenho asma. Daí os caras abriu, pode ir. Aí eu fazia as compras, eu e os velhos de 90 anos, estava todo mundo junto. A paciência, eu comecei a amar essas pessoas. Então nós vemos doenças avançando. Para quem lê a Apocalipse e vê aquelas figuras de linguagem estranhas, e tem uma besta de 10 chifres e 9 dedos que aparece, é uma coisa muito louca. Então, bom, enfim, a gente vê umas coisas meio estranhas acontecendo, mas é o fim do mundo aparecendo. Basicamente, por que eu estou falando isso? Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é a mensagem de salvação do mundo, onde Deus envia seu Filho para salvar o mundo. Mas, teologicamente falando, se a gente for estruturar a mensagem do Evangelho, a gente vai dividir ele em 4 partes. Se você quiser anotar, guardar, enfim, depois revisitar esse sermão. Basicamente, o Evangelho é dividido em criação, queda, redenção e consumação. São 4 fases. 4 partes. Como começa? Explicando para vocês. Basicamente, Deus criou o mundo, a criação. Deus criou um mundo perfeito. Criou um mundo onde a humanidade vivia em plena harmonia. O homem e a mulher não discutiam pela louça que tinha na pia, nem pela toalha em cima da cama. Eles viviam super bem. Eles tinham um bom relacionamento. As crianças estão aqui, senão a gente poderia falar que eles estavam sem roupa no Éden. Então, vocês imaginem, devia ser um relacionamento muito bom entre marido e mulher. Então, eles viviam em pureza. Essa ideia de eles estarem nus é uma ideia de pureza. O mundo era muito bom. Deus falou, Deus criou tudo e ele falou, tudo que eu criei é muito bom. Mas se você for pegar a criação e para os dias de hoje, você diz, cara, o mundo não é mais bom. As coisas não são mais boas. A gente morre, parentes são assaltados, algumas pessoas sofrem de acidente de carro, crianças adoecem e falecem, crianças às vezes nascem com doenças e morrem.
com poucos dias de vida, e a gente fica assim, cara, por que o mal acontece no mundo? Eu não sei se você já se perguntou isso, mas por que acontece tanta coisa ruim no nosso mundo hoje? Por que o nosso mundo não é perfeito como Deus fez? E aí vem a segunda palavrinha que os teólogos inventaram, que se chama queda. O que é queda? É o evento do pecado, quando o homem e a mulher no Éden, eles cometem o primeiro pecado. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, o cosmos, a criação inteira, o universo inteiro foi quebrado. Então, as coisas não são mais como eram antes. Tudo está se quebrando vagarosamente. E essa é a explicação para o mundo que nós temos hoje. Mas se você não vê problema no mundo hoje, provavelmente os seus olhos têm algum tipo de problema. Você deve enxergar que as coisas não são como são. O bom trabalhador sabe que segunda-feira de manhã ele acorda e pensa assim, puxa vida, segunda-feira, obrigado Adão, maravilhoso. Sem Adão nós íamos levantar segunda-feira, nós é que nem o Pablo Marçal, levanta, segunda. A vida não é assim. O pecado afetou as nossas vidas. Mais grave do que só o trabalho, o problema do pecado é que ele nos colocou numa situação de condenação eterna. Por causa do nosso pecado, Deus precisa ser justo e punir os nossos pecados. Eu preciso que você entenda o pulo do ponto 2 para o ponto 3. Primeiro, Deus cria. Segundo, ao evento da queda. Terceiro, ao evento da redenção. Deus nos ama tanto e de tal forma, tão desesperadamente, que Ele não nos permite estar num estado de deterioração, de destruição. Ele envia o próprio Filho para morrer em nosso lugar. A morte de Jesus é o que nós chamamos de redenção. Ele paga o preço do pecado. Deus pune injustamente o seu Filho, para que nós injustos fôssemos justificados. Isso é a mensagem do Evangelho. Deus pega a ira, a justiça que deveria ser derramada sobre nós, por causa dos nossos pecados, e derrama sobre Jesus. E por causa do que Jesus fez na cruz, nós somos chamados de justos. E esse é o terceiro momento do Evangelho. Criação, queda, redenção. Quando Jesus ele está pregando aqui, ele já ressuscitou, ele já fez o pagamento dos pecados. Mas até a consumação, que é o quarto momento, até que seja restaurado completamente todas as coisas, nós vamos precisar viver de alguma forma. A redenção veio, o preço dos pecados foi pago, mas Jesus promete que em algum momento todo o mundo, todo o universo vai ser completamente restaurado. Em algum momento da nossa história, não haveria mais morte, não haveria mais doença, não vai mais haver dor, não vai haver mais tristeza. Isso vai acontecer na consumação. Mas até a consumação, até a vinda do fim dos tempos, consumação pode ser também colocada como fim dos tempos, nós vivemos esse meio tempo. E aí o que eu faço? No intervalo de 5 minutos aqui, será que eu tomo uma água? Será que eu fico sentado? Eu espero? O que você faz no intervalo entre a redenção e a consumação? Esse é o ponto. Como nós vivemos entre esses dois eventos que nós estamos aguardando? A consumação, o final da redenção e o início da consumação. Basicamente o que Jesus está falando aqui, falando para esses homens, é como eles vão viver agora até a consumação. Por isso que o final do versículo 20 diz, até o fim dos tempos. Então essa é a pergunta que eu quero tentar responder para vocês. Como vivemos então até o fim dos tempos? Esse é o título do sermão. Como vivemos até o fim dos tempos? Em primeiro lugar, eu estou sem passador, mas eu tenho certeza que lá já vão passar. Em primeiro lugar, até o fim dos tempos nós devemos crer, devemos ter fé. Então lê comigo de novo, versículos 16 e 17. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, esses dois versículos aqui. Até o fim dos tempos, nós precisamos ter fé. E fé é sinônimo de obediência. Por quê? Porque nós confiamos e obedecemos. É sempre assim. Perceba uma coisa, ninguém vai entregar a sua obediência sem que ele tenha confiança em algo. Se chegar um mendigo para ti e dizer assim, deixa eu sentar no teu carro aí, vou dirigir, tu vai dizer para ele, não, eu não te conheço, eu não sei quem tu é. Mas se chegar o teu irmão, cara, deixa eu entrar no teu carro e ir até o tal local, tu vai dizer, cara, beleza, eu te conheço, eu confio em ti. Até o fim dos tempos, Deus vai requerer de nós fé nas palavras de Jesus, fé no que Ele disse, e fé pode ser traduzido como obediência. E por que eu digo isso para vocês? Porque Jesus, Ele aparece para esses caras, logo após a ressurreição, e diz assim, olha, nós vamos nos encontrar no monte da Galileia.
Aí você pensa assim, pô, que informação meio nada a ver. Por que o monte da Galileia? Eu não sei, foi Deus que disse. Ele falou que tinha que ser lá. O problema dos caras é que eles estavam em Jerusalém, por causa da Páscoa. E Jesus havia morrido em Jerusalém, sido enterrado em Jerusalém, ressuscitado em Jerusalém. Só que a Galileia fica a 140 quilômetros de Jerusalém. Não é tipo um tirinho. Eu vim de Lajeado para cá, 100 quilômetros mais ou menos. Mas imagina uma viagem de 140 quilômetros há 2.000 anos atrás. Vamos colocar assim, em média, uma pessoa anda 15 km por dia. Ele vai andar praticamente 10 dias para chegar naquele local. 10 dias caminhando, não numa estrada bem policiada, bem organizada, bem limpinha. E eu não estou falando das nossas estradas, estou falando de alguma estrada em algum local do mundo que tem segurança. Não, 10 dias caminhando em um local extremamente perigoso, sem iluminação, sem luz, sem policiamento, exposto aos mais diversos perigos. Agora te coloca no lugar desses discípulos. Jesus chega para eles e fala assim, cara, caminha 140 quilômetros, eu estou aqui, mas eu quero te encontrar num outro local a 140 quilômetros daqui. O que a maioria de nós diria? Jesus, não dá, cara. Pô, 10 dias de viagem, é cansativo, eu não trouxe uma sandália reserva. Parece meio bobo, mas pensa numa coisa. Quantas verdades a Bíblia ensina e nós damos as nossas desculpas para não obedecer. Vocês acabaram de sair de uma série aqui dos 10 mandamentos. Vocês ouviram 10 ordenanças de Deus, 10 ordens de Deus. Quantas desculpas nós damos para os nossos pecados? Quantas desculpas nós damos para a obediência em situações mais simples? Por exemplo, quando nós falamos de dinheiro, para usar o nosso dinheiro para a glória de Deus, ofertar na missão de Deus, quais são as desculpas que nós damos? Eu não tenho vencimento, não recebi ainda direito. Mas a gente sabe, se tu olhar para o teu coração de verdade, tu sabe que o problema não é que tu não recebeu direito, o problema é que tu não quer. Nós não confiamos, nós não obedecemos, nós não achamos que Deus tem o melhor para nós achamos que nós temos o melhor para nós. E nós desafiamos a palavra de Deus, em qualquer momento. É normal, é quase como os nossos filhos, que continuamente vão testando a nossa obediência. E nós fazemos o mesmo com Jesus, nós testamos a obediência a Jesus. Talvez eu estou falando aqui, procurando algum exemplo que se encaixe no que você está vivendo, mas eu te faço um esforço. Qual área que Jesus está te cobrando e que você sabe que Ele está cobrando, que você está protelando? Talvez é um pedido de perdão para a tua esposa. Talvez é um pedido de perdão da esposa para o marido. Talvez é voltar a Jesus, entregar a vida e se comprometer com a igreja de Jesus. Talvez é você pagar uma dívida que você não pagou ainda, que deixou passar. Talvez é você voltar num chefe que você trabalhava e você quis processá-lo e você sabe que não era justo. Qual área que Jesus está te desafiando a obediência hoje, aqui, essa noite? E que você não consegue fugir da presença dEle. Que agora o Espírito Santo está te incomodando. Está te dizendo, cara, é essa área aqui você precisa obedecer mais. Quais são as desculpas que você usa para a desobediência? Quais são as desculpas que você diz, Senhor, eu queria tanto congregar numa igreja, mas não gosto da palavra, não gosto do intervalo, não gosto da música. Cara, qual é a desculpa que tu tem dado para deixar de obedecer uma ordem de Jesus? Tenta colocar atrás de qualquer mandamento, tipo assim, não adulterarás, mas, tipo assim, tenta fazer isso. Não darás falso testemunho, mas, por exemplo, Hebreus 10, 27, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. A gente põe, mas, em situação tal, a gente pode. Quais são as desculpas que nós levantamos para a obediência? Sinceramente, quais são elas? Eu não preciso fazer todo o trabalho aqui, você pode fazer uma parte do trabalho aqui. Agora, a obediência, ela tem, por consequência, uma bênção. E eu amo pessoas que dizem assim, nós temos que obedecer indiferente das bênçãos. Acho demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é totalmente verdade. A Bíblia diz que quem obedece tem bênçãos. E isso é maravilhoso. Porque Deus nos recompensa pela obediência.
Pense nisso. Deus nos recompensa por sermos obedientes. A palavra diz que Deus dará galardão para aqueles que obedecem. Deus dá um presente para todos aqueles que obedecem. E não é diferente do que está acontecendo aqui. Jesus aparece e diz para eles: se vocês forem até aquele monte, eu vou aparecer lá. O que acontece? Eles vão, se dirigem até o monte e no versículo 17, Jesus aparece. Deus aparece. Quando os homens se colocam debaixo da obediência a Deus, quando os homens se colocam debaixo da vontade de Deus, a presença de Jesus aparece. Mais do que isso, Mateus Henry comenta que o nosso culto é uma espécie de réplica do que aconteceu aqui. Quando nós nos reunimos aqui, nós cantamos e nós ouvimos uma palavra, às vezes parece, nossa, é só uma pregação. Não é. Jesus está aqui, com a igreja. O Espírito Santo está aqui. A palavra de Deus em pessoa está aqui. Ele está caminhando no meio do choro das crianças. Ele está andando e olhando as nossas Bíblias abertas. E não é só, eu queria que você entendesse isso, não é só uma coisa meio subjetiva, ai, Deus está aqui. Não, eu queria que você sentisse a presença de Deus aqui. Que você pudesse ser esmagado pela presença de Deus. Como se fosse um abraço, Deus nos abraçando. Porque é isso que acontece aqui. Toda obediência tem a bênção. E o culto, especialmente, a reunião dos crentes, ela gera a presença do Senhor Jesus. E uma coisa que nós vemos nesse texto aqui. A fé, a crença, a obediência, ela só tem duas saídas para nós. Não é 5 nem 7, são duas. Versículo 17 diz assim: e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Qual é o oposto da fé? É a dúvida. Eles viram Jesus e eles adoraram. Perceba uma coisa, quando na nossa vida não há adoração, não há amor a Deus, sobra dúvida. Quando falta adoração, falta temor, falta presença de Deus, falta prostração a Deus, sobra dúvida. Provavelmente você está caminhando em dúvidas. Você não está conseguindo adorar a Deus e a falta de adoração, a falta de fé gera a dúvida. Por isso que aqui alguns duvidaram. Eles não conseguiram crer de verdade, eles não conseguiram se prostrar de verdade, eles não conseguiram adorar de verdade. Porque duvidavam da presença de Jesus. Se falta adoração, é porque sobra dúvida. Uma igreja que não consegue adorar, cantar, exaltar o nome de Deus alto com as vozes, é porque tem alguma dúvida, cara. Por que você não consegue levantar as mãos e adorar? Por que você não consegue cantar mais alto? É porque você duvida que Deus está aqui. É porque você duvida que Deus está te ouvindo. Por que nós não lemos a Bíblia? É porque nós duvidamos que Deus está olhando quando nós lemos. Ah, pastor, eu não leio porque não sobra tempo. Não, você não lê porque você duvida que a leitura sistemática da palavra vai te abençoar. Falta fé. Falta fé. Se nós formos sinceros, falta fé. Então, olha só, eu coloquei aqui 4 marcas de uma pessoa que duvida. Talvez você vai se encontrar aqui nessas 4 marcas. Primeira marca, uma pessoa que duvida, que não tem fé, ela não consegue ouvir a Deus. Como assim? Ela não consegue ouvir a Deus. Ela não ouve a Deus na leitura da palavra. Ela não ouve a Deus na pregação da palavra. Às vezes as pessoas veem, o pastor pregou 1h30, eu não entendi nada direito. Olha a tua semana. Tu passou a semana inteira comendo comida de demônio. Tu passou a semana inteira olhando Netflix, olhando séries, olhando a novela da Globo. Acho que ninguém mais olha, mas tudo bem. Tu passou a semana inteira negando a palavra de Deus. Aí tu chega no domingo e tu acha que 1h30 de alguém pregando vai ser o suficiente. É óbvio que tu não entende, porque tu não ouve a Deus em nenhum momento. Tu não para a tua vidinha medíocre para ouvir a voz de Deus. E quando a pessoa não ouve a voz de Deus, muito provavelmente ela está ouvindo a voz do diabo. Quando nós deixamos de ser orientados por Deus, nós começamos a ser orientados pelo diabo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são guiados pelas nossas emoções. Está na moda aí agora
O filme Divertidamente. Presta atenção em mim, deixa a criança chorar. Era assim antigamente também. Vocês já viram Divertidamente? Quem já viu? As crianças... As crianças olharam, legal. A minha filha olhou também. O que Divertidamente diz? Que quem controla a mente de vocês, crianças, são os sentimentos. E basicamente, quando nós não temos o Espírito Santo, todos nós somos controlados pelo que nós sentimos. A humanidade inteira é controlada pelo que ela sente. Os nossos sentimentos, muitas vezes, eles guiam as nossas decisões. Eu aconselhando um casal uma vez, eles estavam querendo terminar, se divorciar, bem dizendo, né? Por quê? Porque eles não sentiam mais amor um pelo outro. Aí eu perguntei, gente, mas vocês só não sentem amor um pelo outro. O problema é o sentimento. O sentimento, ele vai e volta. Tem dias que tu ama mais, tem dias que tu ama menos. Tem dias que tu olha a tua esposa assim e tu pensa, tem aqueles pastores conversando, né? 50 anos casado, nunca pensou em divórcio? Nunca pensei em divórcio. Mas assassinato já... A gente diz assim, mas Senhor, leva, por favor. Estou sendo franco aqui com vocês. O sentimento, ele vai e vem. Tem vezes que nós estamos enfadados, cansados, os nossos filhos também. Vamos ser franco. Eles nos cansam. Eles acordam de manhã, nós estamos assim, que bênção, de noite a gente vamos dormir. 6 da tarde, chega. Deu, não aguento mais. Vamos ser franco. Mas se nós nos guiarmos sempre pelo que nós sentimos, como o Divertidamente mostra, nós vamos ser guiados pelo diabo. Porque muitas vezes Deus vai desafiar o teu sentimento. Muitas vezes Deus vai desafiar aquilo que tu sente, que tu gostaria de fazer. Então a primeira marca de uma pessoa que duvida é que ela é guiada, não por Deus. Ela é guiada pelo diabo, pelos seus sentimentos. A segunda marca, a pessoa que duvida, que não tem fé, ela é marcada por um afundamento. Perceba, Pedro está no barco, uma tempestade acontecendo, as ondas vindo, e de repente aparece Jesus caminhando na água, e eles olham assim, cara, o que é isso? É um fantasma. E Jesus diz, Pedro, vem. Sou eu, Pedro. Pedro diz, Senhor, eu posso ir até ti? Ele diz, vem, Pedro. E ele começa a caminhar. Ele dá os seus primeiros passos, vai indo, vai caminhando, a tempestade vindo. O que a Escritura diz? Que ele olha as ondas e o vento e começa a afundar. O que aconteceu com Pedro ali? Ele duvidou que Deus podia manter ele em pé naquele momento. No momento da tribulação, digamos assim. E muitas pessoas que duvidam são como Pedro. Talvez elas começaram os primeiros passos na fé e elas foram caminhando e foram firmando, mas veio os primeiros problemas, as primeiras dificuldades, as primeiras lutas, e eles começam a se afundar na fé. Eles começam a se perder. Eu preciso que você faça uma análise. O seu desvio na fé não começa de uma hora para outra. Você está afundando vagarosamente. E talvez tenham pessoas aqui essa noite que estão afundando devagar na fé. Eles deixaram de confiar, deixaram de obedecer, estão vagarosamente afundando. O que eu acho mais incrível de Pedro é que lá em 1 Pedro, que é a carta dele, ele escreve assim, que nós devemos lançar todas as nossas preocupações, nossas ansiedades para Deus. Ele tem cuidado de nós. E diz assim, submetam debaixo de Deus, se submetam debaixo da sua poderosa mão, ele diz assim. E eu fico pensando, cara, da onde Pedro tira essa expressão? Porque é uma coisa meio distante, assim. Submetam-se debaixo da poderosa mão de Deus. Qual a ideia aqui de Pedro? Ele começa a afundar, ele começa a ver as ondas vindo, e ele diz, Senhor, socorre-me. E qual é a primeira coisa que Deus faz? Estende a mão para ele e puxa. E depois em 1 Pedro ele diz, submetam-se à poderosa mão de Deus. Eu quero dizer para você que está com dúvida na fé, você está afundando, naufragando. Essa noite Jesus te estende a mão. Essa noite é uma noite onde você vai sentir a mão de Deus te puxando para cima. Essa pregação não é um acaso. Deus planejou que ela estivesse aqui essa noite. Não estou tapando um furo aqui. Foi Deus que na eternidade planejou que você estaria aqui ouvindo essa palavra. E você sabe que está naufragando, mas a poderosa mão de Deus está aqui. E ela vai te puxar. Terceira marca.
quem é uma pessoa que duvida de Jesus, duvida da fé, não tem bastante fé no caso, ela não consegue conhecer Jesus plenamente. Não tem como. A Bíblia diz em Hebreus que é preciso que aquele que crê em Deus tenha fé, se aproxime dele. É preciso haver uma entrega total da nossa parte. É preciso. Por quê, pastor? Porque Deus é totalmente confiável. Eu falei antes sobre a confiança, sobre um mendigo vindo e te pedindo teu carro. E um amigo te pedindo teu carro e você deixando. Você confia nele. Tem coisas que Deus pediu de nós e fala para nós, que nós só vamos fazer à medida que nós confiarmos nele, que nós conhecermos ele. Os discípulos, alguns tiveram dúvida, talvez não fossem tão próximos como seria. Eu acho engraçado que quando Jesus chama no Evangelho de João, faz os peixinhos na brasa para Pedro, que está pescando com alguns discípulos, e ele fala, vem comer, e Pedro fala assim, esse é Jesus. Ele conhece e ele sabe quem é. Talvez você não conheça a Deus ainda, você não tenha experimentado ele porque você não teve fé o suficiente para se lançar sem reservas. Eu lembro, com 17 anos, quando eu me converti ao Evangelho, eu estava na casa de uma namorada que eu tinha, que tive uma namorada antes da minha esposa. Nós tínhamos um relacionamento bem moral, tínhamos sexo antes do casamento, até porque a gente não casou, né? Mas a gente praticava sexo e tal. Sabia que aquilo era errado, me entristecia. E eu lembro que eu estava conversando com ela e dizendo assim, não, nós vamos terminar. Eu queria que ela fosse na igreja, ela não queria ir. E eu lembro que eu conversando com ela assim, não, nós vamos terminar, não dá para viver assim mais, eu não quero viver em pecado, eu quero viver em santidade, mas toda vez que eu quero viver em santidade, então aparece nua na minha frente, eu não tenho essa unção de José, eu não consigo sair correndo, sabe? Eu quero ser um homem santo, eu não posso mais viver desse jeito. E ela disse assim, não, mas por que tu leva tão a sério essa coisa da Bíblia? Daí eu lembro que eu olhei assim para ela e falei assim, menina, pessoas morreram pela Bíblia. Eu não posso, Jesus deu a vida dele por mim, eu não posso deixar que alguma coisa me prenda assim. Eu preciso me entregar completamente, todas as áreas, toda a minha vida. Eu preciso submeter tudo que eu tenho para esse cara que morreu na cruz, que pessoas morreram por causa dele, que os apóstolos morreram por causa dele. Eu não posso viver desse jeito. E ela não entendia isso. Mas porque ela não estava conseguindo ver, ela tinha dúvida de que esse Jesus havia morrido por ela mesmo. Que a vida de Deus entregue na cruz era poderosa o suficiente para ela abandonar tudo. E muitos de nós não abandonamos, não deixamos os pecados, porque nós não conseguimos enxergar dessa forma. Que Deus encarnado, a pessoa de Deus mesmo, morreu por ti na cruz. O sangue de Deus, isso aqui é a coisa mais louca do mundo. Porque Deus é um ser eterno, Deus é espírito, Ele não sangra. Deus não morre, por isso que quando tu fala para um grego na época de Jesus, fala assim, Deus morreu, o cara diz assim, Deus é um ser eterno, Ele não morre. Deus fez algo que é praticamente lógico, Ele se encarnou, Ele se transformou num homem, Ele morreu numa cruz, Ele deu a sua vida, Ele sangrou por nós. Ele se entregou sem reservas. E nós precisamos fazer o mesmo, mas nós precisamos ter fé que Ele fez isso. Porque quando nós não conseguimos olhar e dizer assim, Deus fez isso por mim, eu não consigo responder corretamente. Mas quando eu vejo a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus, eu vejo quem Ele é, o que Ele fez, eu me entrego sem reserva, eu me dou sem medo algum. Quarto lugar, uma pessoa que duvida é uma pessoa que despreza a comunhão com a igreja. A igreja é a comunidade da fé. Quem não tem fé, não anda com a igreja. Tem pessoas que vão sair aqui do meio da soma, que já saíram, pessoas que vêm e vão embora, porque elas não permanecem aqui porque elas não têm fé. Elas não enxergam isso aqui com os olhos da fé. Elas não enxergam que a reunião do povo de Deus é onde a presença de Deus está. E para eles é desprezível isso. Mas para nós, de alguma forma, nós que permanecemos,
Nós fomos abertos, os nossos olhos foram abertos e nós enxergamos isso aqui da forma que ela é. O corpo de Jesus, a presença de Jesus, a igreja de Jesus, a família de Jesus, o povo de Jesus. Por isso que quando uma pessoa começa a faltar os cultos, pastores, líderes de GC depois, prestem atenção nisso, a pessoa começa a faltar culto, provavelmente ela está afundada em pecado. Quando a comunhão não tem mais sabor, é porque está faltando fé. Está sobrando pecado ali. Quando a igreja não faz mais sentido, a família de Deus não te interessa mais, provavelmente você está afundado em pecados. Salmo 16 diz: o meu prazer são os santos de Deus no mundo. Você pode dizer isso? O meu prazer. Aquilo que eu tenho mais alegria é quando chega o horário do culto no domingo. É ver os meus irmãos reunidos. É ver a família de Deus junto. É contemplar pelos olhos da fé que isso aqui é o povo de Jesus. Eu pergunto para ti, meu irmão, meu amigo que está aqui essa noite, como anda a tua fé? Como anda a tua confiança? Quais são as crises que você tem passado? Quais são os problemas que você tem andado? E que você diz, Deus não está vendo, Deus não vai fazer nada. Não, Deus está trabalhando na tua falta de fé. Deus está trabalhando na tua falta de fé. O que falta de mim então, pastor? Falta você dizer, Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Seja sincero com Deus. Diga, Senhor, eu preciso que tu aumente a minha fé. Sabe, aquele homem que chega a Jesus desesperado, o filho se convulsionando no chão. A Bíblia diz que é um demônio que está na criança. Os discípulos tentando expulsar os demônios, e o demônio não sai. E ele chega assim para Jesus e diz, mestre, eles estão tentando expulsar o demônio não sai. Jesus disse assim, tu crês que eu posso fazer isso? Ele diz assim, eu creio, mestre, mas me ajuda na minha falta de fé. Nossa, você pode dizer isso? Senhor, eu creio que isso é a família de Deus, eu creio que é o povo de Deus, eu creio que tem uma bênção aqui. Senhor, mas eu não vejo ainda, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha pequena fé, me ajuda, Senhor, a ver com os olhos espirituais aquilo que eu não estou vendo, a olhar a obra da cruz, olhar a família de Deus e ter amor e prazer nisso aqui. Me ajuda, Senhor, a cantar com mais vigor, a amar mais a Tua palavra, a amar mais, orar, a jejuar mais, a ver essas práticas espirituais como elas são, porque eu não enxergo e por isso eu estou afundando, Senhor. Jesus está dizendo para nós, até o fim dos tempos vocês devem crer, porque quando os céus se abrirem e o Filho de Deus aparecer no céu, não haverá mais dúvidas. O pregador inglês Charles Spurgeon disse, no inferno não há ateus. Quando a realidade da eternidade adentrar novamente os nossos tempos aqui, não haverá dúvida, só haverá fé. Aquele dia o Senhor Jesus virá, estabelecerá o seu reino, todos irão se prostrar. A Bíblia diz, todos irão se prostrar, não haverá dúvida. Grandes, pequenos, todos vão, sem dúvida. Em segundo lugar, até o fim dos tempos, nós temos uma missão. Devemos crer, obedecer ao Senhor Jesus, mas em segundo lugar, até o fim dos tempos, nós precisamos nos deparar com a missão de Deus. Então, o que é a missão de Deus? Basicamente, o teólogo N.T. Wright, teólogo inglês, escreve que a missão de Deus é expandir o seu domínio sobre toda a terra. Você já reparou uma coisa? Nós estamos falando sobre uma mensagem de um galileu que começou lá na região da Judéia, no Oriente Médio. O terreno de Israel é minúsculo. Nós estamos falando da mensagem de 2000 anos atrás. Porque homens entenderam que o domínio desse judeu deveria se espalhar por todo mundo. O que é a missão de Deus? É o reino de Deus avançando, se expandindo. É Deus pegando o nosso coração desobediente e colocando debaixo da obediência. É Deus estendendo a salvação a todas as nações. Então aqui, nesse ponto, Jesus vai falar para eles o que eles devem fazer até o fim dos tempos, que é se empenhar na missão de Deus. Leia comigo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. O que Jesus está dizendo aqui é que até que Ele volte,
nós temos que fazer com que a autoridade dele se espalhe sobre toda a terra. Que o domínio dele se espalhe sobre toda a terra. Um comentarista escreve o seguinte: o que Jesus está fazendo aqui é basicamente como uma corrida de 4 por 100. Vocês já viram uma corrida de 4 por 100 nas Olimpíadas? Pera aí, gente. Se não olharam as Olimpíadas, ó, a França esse ano vai ter Olimpíadas. Olha as Olimpíadas. O que é uma corrida de 4 por 100? O cara corre 100 metros, ele passa bastão pro outro. Eles vão dividindo durante daquele percurso ali. Cada um vai correndo 100 metros em 400 metros. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que Jesus está passando o bastão da missão para os discípulos. Loucura isso. Se o evangelho não tivesse chegado aqui, a culpa não seria de Jesus, seria culpa dos discípulos. Esses discípulos, eles passaram o bastão a outras pessoas, que passaram o bastão a outras pessoas, que passaram o bastão a outras pessoas, que lá em 1600 vieram da Europa para cá e trouxeram a primeira vez o evangelho para a América do Sul. Agora, o bastão da missão está nas nossas mãos. Vai depender de você se Novo Hamburgo vai ser salvo ou não. Vai depender de você se as cidades ao redor aqui serão salvas ou não. Esse é o nosso momento. É o momento em qual Deus deu o bastão da missão para nós. E a missão está sempre a uma geração de falhar. Se nós sentarmos as nossas bundinhas agora nas cadeiras e dissermos assim, não vamos fazer mais nada. Daqui a 40 anos não vai mais haver fé. Pastor, isso é radical. Olha a Europa. Olha o que está acontecendo na Europa. As pessoas abandonaram o evangelho. Abandonaram a missão. Em uma geração, basicamente, o ateísmo tomou conta da Europa. E agora, os muçulmanos estão convertendo ao Islã praticamente toda a Europa. Estudiosos dizem que em 10 anos vai haver mais muçulmanos na Europa do que europeus. Sabe qual é a diferença deles para nós? É que eles entenderam que eles têm que fazer algo pela religião deles. Mas nós não entendemos. O problema nosso é que nós não estimamos Jesus tanto quanto eles estimam Maomé. E por isso eles fazem mais missão do que nós. Uma missão demoníaca, diabólica, mas fazem mais do que nós. Nós precisamos entender isso, que parte da missão agora está nas nossas mãos. Se o evangelho vai falhar ou triunfar aqui, está em nossas mãos. E tudo começa com o entendimento que Jesus disse aqui no versículo 19. Toda a autoridade, no 18 mesmo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que Jesus está dizendo? Que ele detém toda a autoridade. Que não existe nada neste mundo que não está debaixo da sua autoridade. Que não existe doença que resista ao poderoso nome de Jesus. Nós temos aqui a bênção de ter um testemunho poderoso da Aurora, do Chico e da Paloma, que, não sabia que a Paloma cantava tão bem assim, cara. Tô impressionado pra caramba. Isso aqui é um testemunho poderoso, meus irmãos. Para quem viveu isso aqui de perto. Para quem não viveu, não sabe o que eu tô falando. Mas para quem viu isso aqui de perto. Viu os médicos dizendo, não tem mais chance. Não tem mais jeito. Eu confesso para vocês em fraqueza, assim, que teve dias que a Paloma chegava lá em casa, assim, e ela dizia, saturação tá tal, e eu olhava assim para ela e dizia assim, mas Deus pode curar, mas no meu coração eu ficava assim, eu acho que não tem mais jeito. Mas eles com fé, orando, entregando ao Senhor Jesus, foram na médica, depois da cura dela, porque Jesus tem domínio sobre a doença, ele pode curar. Eles foram no neurologista e o neurologista disse, não, isso é certeza que ela vai ter uma paralisia, uma coisa assim. E eles saíram de lá dizendo, não, em quantos anos tu já viu revertendo um quadro assim? A médica disse, nunca vi. Aí a Paloma disse, mas vai ver. Porque debaixo do nome de Jesus, as doenças estão. Ele tem autoridade sobre tudo. Não existem demônios que não saiam ao nome de Jesus. Não existe crise conjugal, crise de filhos. Não existe crise que não seja curada pelo nome de Jesus. Ele tem toda a autoridade. E aqui no grego, toda autoridade significa toda autoridade. Ele domina sobre tudo. Ele é pantocrator, ele tem todo o poder.
Ele tem todo o poder sobre tudo, sobre demônios, sobre anjos, sobre a morte, sobre doenças. E é debaixo dessa autoridade que deve nos encorajar. A questão é, Jesus tem toda a autoridade sobre tudo. Se nós entendermos que nada perde para Jesus, tudo que bate contra ele cai, nós somos encorajados a pregar o evangelho. O teu chefe, mala, pode se converter. O teu vô, a tua mãe, a tua tia que se opõe hoje, o teu vizinho, ele pode se converter porque a autoridade de Jesus é maior do que a incredulidade dele. Debaixo da autoridade poderosa de Jesus, ele nos envia. Portanto, vão e façam discípulos. Nós estamos envolvidos 100% numa missão. O pregador Spurgeon disse, se você não é um missionário, você é um impostor. Se nós não estamos evangelizando, nós estamos fazendo missão, nós somos um campo missionário. Nós que temos nos converter. Nunca houve, nunca haverá um cristão mudo para evangelização. O próprio salmista diz, cri, portanto falei. É louco isso. Ele creu e falou. E Paulo usa isso em Romanos para pregação. Ele creu e falou, e nós devemos pregar, porque nós cremos. Nós precisamos olhar o mundo ao nosso redor como alvos missionários, alvos que Deus quer estender. Não é só academia, não é só o teu colega de crossfit, né? Não é só o teu colega de treino, não é só o teu colega de trabalho, não é só a menina que trabalha contigo no caixa, moça. É um alvo missionário. Deus te colocou ali, não foi por acaso. Deus nos colocou numa cidade, não foi por acaso. Deus te colocou plantado na tua cidade, na tua rua, no teu bairro, para você ser um missionário. Deus enviou uma pessoa para salvar os teus vizinhos. Parabéns, o nome dela é o teu. Deus se importa tanto com o mundo que Ele mandou missionários para todos os locais, para as crianças na escola, os coleguinhas, os teus amiguinhos, são alvos de Jesus. Eu não quero mergulhar, mas eu preciso mergulhar da minha filha em algum aspecto. Minha filha, a Amandinha, ela é uma missionária, pura, sangue puro. Eu estava no Uber uma vez, e ela falando assim, batendo em mim na Jaque, ô pai, será que ele já conhece Jesus? Pô. Ela foi numa pracinha uma vez, subiu numa pedra e começou a pregar, para as crianças tudo ouvir. Daí, ela começou a chorar, veio chorando para mim, veio chorando. O que foi, filha? Papai, ninguém quis crer em Jesus aqui. 5 aninhos, cara. 5 aninhos, preocupado com a missão de Deus, preocupado com o evangelismo. Nós estamos perdendo para umas crianças. Nos falta a coragem que elas têm de olhar para as pracinhas, para o mercado, para o posto de gasolina que tu abastece, para o frentista que te dá bom dia, que ele é o teu alvo missionário, que Deus quer alcançar ele. Jesus colocou aqui para nós 3 formas de espalharmos a sua autoridade. Em primeiro lugar, fazendo discípulos. Então, olhar o mundo com essa forma. Existe alguém para ser discipulado, para ser ensinado, para ser alcançado. Ele diz, façam discípulos. O que é fazer um discípulo? Algumas igrejas criaram uma loucura de G12, não sei o quê. Você é discipulador de não sei quem. Não sei se você já conhece essas igrejas assim. Uma coisa meio organizada, parece um crime organizado assim mesmo. Tu só fala com o teu chefe só fala com o pastor se o teu chefe permitir, né? Tem uma hierarquia assim. Uma coisa meio doentia assim. Organizaram o discipulado de uma forma que parece meio estranha. Mas o que é discipulado? Basicamente, Mark Dever, um autor americano, escreve que discipulado é exercer influência. Todos nós estamos sendo discipulados por alguém. Os nossos filhos estão sendo discipulados por nós. Os nossos filhos estão aprendendo de nós. A professora dos teus filhos está discipulando eles. Você está discipulando o seu colega de trabalho. Ou o seu colega de trabalho está discipulando. Alguém está sempre exercendo influência sobre nós. A mídia, as séries, os filmes, estão sempre com narrativas exercendo influência.
Nós estamos sempre sendo discipulados. Nós precisamos olhar a vida dessa forma. Nós temos que discipular todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. Ninguém está distante, ninguém está além. Porque os caras entenderam isso aqui. Eles disseram lá no Brasil, naquele meio de índio, nós precisamos fazer missão. Porque eles olharam para nós e disseram, nós precisamos alcançar o mundo inteiro, todas as nações. E a loucura, antigamente nós íamos, atravessava o Oceano Atlântico para chegar na África. Atravessava ali as Américas Centrais para chegar nos países centrais ali. Agora tu vai no centro, os caras estão nos vendendo os negócios. A missão está aqui, pomba, está do nosso lado. A miscigenação do mundo. Para tu alcançar os italianos, tu tinha que ir para a Itália. Agora tem um monte de italiano na nossa região. Tem um monte de alemão na nossa região. O mundo globalizado foi uma bênção. As pessoas, Jesus disse, quando o evangelho for pregado em todas as nações, virá o fim. E as pessoas, não, quando nós alcançar mais a última tribo. Cara, eu acho que isso tá assim, ó. Tá para estourar a volta de Jesus a qualquer momento, cara. As nações, elas estão todas misturadas. É difícil ter um local do mundo onde não tem uma pessoa misturada. O evangelho já está chegando a todas as nações. E as nações já estão chegando a nós. Primeiro lugar, Jesus diz que nós devemos fazer discípulos. Em segundo lugar, ele diz que nós devemos batizar pessoas. É o que está escrito aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? O que é o batismo, pastor? Por que quem crê tem que ser batizado? Porque o batismo é um sinal de união com Jesus. Todo aquele que crê em Jesus tem que ser batizado. Se os nossos filhos creem em Jesus, eles têm que ser batizados. Você deve passar pela experiência do batismo, que é a experiência de unificação com Jesus. O batismo é um teatro do que foi a morte de Jesus e a ressurreição. Ele foi sepultado e saiu da tumba. Nós somos mergulhados e emergimos da água, simbolizando uma nova vida. E mais do que isso, quando nós somos batizados, nós recebemos o nome de Jesus sobre nós. O nome do Pai, o nome do Filho. O que significa isso? Significa que nós pertencemos a Deus. Por isso que é sério o batismo. Porque é como se Deus colocasse um selo sobre nós e dissesse, agora vocês fazem parte da minha família. Por isso que uma igreja não cresce quando tem transferência de pessoas. Porque já são pessoas que já são da família de Deus. Ela pode inflar, mas ela cresce quando batizam pessoas. Quando novas pessoas são acrescentadas à família de Deus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu preciso falar isso, me perdoem. Eu preciso falar isso. Mas batismo bíblico assim, como a Bíblia ensina, não é aquela aguinha na cabeça. Não é. Não é aquele batismo quando é bebê. Isso aí não é batismo. Eu tenho que falar isso. É ilógico. Deixa eu te explicar uma coisa de grego aqui. A Bíblia foi escrita em grego, tá? É por isso que eu não entendo, parece que está tudo grego. Não consigo entender. A Bíblia foi escrita em grego. A palavra baptizo significa mergulho. Aí os caras jogam uma água na cabeça. Não vou ser batizada porque eu já me batizei, me jogaram uma água na cabeça. Não, esse não é o batismo. O batismo é quando você é mergulhado nas águas. Não existe isso. Em raros casos, a gente, não sei como é aqui na Soma, mas em raros casos, assim, o cara deu um testemunho de fé muito vibrante durante dos 30 dias de vida até que ele se converteu. Foi um testemunho muito vibrante, tá? Beleza. Quando é presbiteriano, luterano, quando é católico, não tem jeito. É de novo. Tem que fazer. Não tem. Batizando, unindo a família de Deus. Discipulando, batizando, em terceiro lugar, ensinando todas as coisas que eu tenho ordenado. Não é só você ser um convertido. Não é só você, eu sou evangélico. É você ser ensinável. É o teu pastor chegar e corrigir o teu pecado e tu te submeter. É o teu líder vir para ti e dizer, cara, essa área aqui, tu precisa aprender o que é correto. E você se submeter a isso. É você ser ensinável. Não existe discípulo que não é ensinável. Não existe.
Tem pessoas que vêm na igreja, eles demonstram um aspecto de fé, eles participam da comunhão da igreja, talvez eles até se batizam, mas no primeiro confronto, na primeira parte tu chega assim, meu irmão, olha só, a forma que tu está falando com a tua esposa está errado. A Bíblia diz que tu tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Diz, mas quem tu pensa que tu é para falar para a minha vida? Cara, esse é o primeiro sinal que tu não é um discípulo. Se você não pode ser ensinado, você não é ensinável. Outra coisa, Jesus, basicamente, ele nos deu o poder aqui para falar 1h30 para vocês. Porque para fazer parte da fé cristã, você tem que aprender. Quando você perde o interesse por aprender, você não é um cristão. O que o pastor faz todo domingo aqui é ensinar. Ensinar. E essa é a função dele. E a tua função como discípulo é aprender. Simples. Tem algumas coisas, eu não sou o pastor aqui, mas eu posso falar daí, por ele. Tem umas coisas que, cara, dá agonia em quem ensina. E às vezes a gente tem que ser ensinado a ser ensinado. Primeira coisa, não fica levantando todo momento. Não fica levantando todo momento. Dá agonia, parece que dá uma mijadeira só quando o cara tá falando. Tem que fazer o xixi. Vai antes. Tem um intervalo. Outra coisa, o culto é às 6h. Almoça, faz o quê? A cesta. Faz uma sonequinha. Dá uma descansadinha. Dá uma dormidinha. Chega aqui, ó. Pronto. Para ouvir a palavra. Chega animado. Come bem, faz um lanchinho da tarde. Pastor, me dá um sono, mas então toma um guaraná, toma um energético. Vem com a mente limpa. Cara, primeira coisa, tu tá vindo pra igreja. Vocês escutam música quando estão vindo para a igreja? No culto, domingo ou não? Se vocês não fazem isso, façam. Põe um louvor no carro. Vem espírito de oração. Vem cantando. Deus vai na frente e abrindo. Sabe? Vem orando, Senhor. Eu quero... vem ouvindo louvor, Senhor. Abre meus olhos hoje para ouvir a palavra. Às vezes parece que a gente senta aqui na cadeira e a gente diz, agora é o trabalho do pastor. Agora o pastor faz de tudo. Jesus era o melhor pregador de todos, cara. Ele foi traído por Judas. A questão não é só quem está falando, a questão é quem está ouvindo também. Às vezes tu não aprende porque tu é um vagabundo. Tu não quer. Tu não te puxa. Tu não te prepara. Tu não anota. O pastor fala uma coisa que tu não entendeu. Eu vou anotar aqui para perguntar depois. Para pesquisar depois. Tu quer terceirizar o ensino. Tu quer que alguém te ensine. E tu, não, se eu não entendi, a culpa é dele. Não, às vezes tu não entendeu porque tu é um preguiçoso, cara. Porque tu não faz uma limpeza da tua tarde. Tu chega aqui cheio de coisa, já cansado, atarefado, e aí tu não entende nada do sermão, tu não presta atenção no culto, porque tu... Não tem outra palavra, tu é um vagabundo. Eu tenho certeza que se alguma pessoa, sei lá, a pessoa mais importante que você admira aí, não sei quem é que você gosta, presidente, governador, não sei, um músico que você gosta muito, ele disse assim, vamos hoje tomar um cafezinho às 6h. Tu ia estar descansado, bem, pronto, bem arrumadinho, prontinho para chegar lá e, tô com a pessoa que eu mais gosto do mundo. Pomba, Jesus está aqui, gente. Ele merece mais do que isso, cara. Ele merece mais que a gente fique apático, assim. Ele merece todo o nosso esforço. Põe os criados dormir de tarde, né, Suna? Põe as crianças dormir de tarde. Tira uma soneca. Minhas filhas aqui no carro, eu falei, vocês vão vir, já vão dormindo já. Põe os filhos dormir de tarde. Traz um lanchinho pro culto, traz uns brinquedos. A criança começou a chorar muito. Sai do ambiente do culto. Ninguém se importa com o show de criança. Ninguém aqui gosta. A gente ama criança. Ninguém tá querendo expulsar as crianças. Mas para todo mundo poder atender, às vezes é bom, sai de ladinho. Acalma ela e volta. Caras, homens, escutem isso aqui. Os puritanos diziam que mulheres com filhos aprendem mais ou menos 10% do que é falado no culto. Cara, presta atenção no sermão. Se a tua mulher não pode ouvir, está cuidando da criança, está servindo. Acabou o sermão, vocês chegaram em casa, tu chega para ela e diz assim, meu bem, o sermão hoje foi sobre isso, isso e isso. Faz um esforço por ela. Faz um esforço por ela. A gente está pregando, a gente está ensinando, mas, cara, tu tem a tua responsabilidade. Ajuda ela a entender o sermão.
Às vezes ela tá ali na loucura com a criança e de repente a criança fez cocô, vai trocar fralda, não sei o quê, e ela sai e volta e tá falando de Jesus, quando volta já tá no amém, já perdeu tudo. Cara, tu ouviu o sermão. Meu bem, tu conseguiu prestar atenção no sermão. Seja um pastor, de verdade, do lar. O sermão hoje foi sobre isso, meu amor. O pastor ensinou isso e isso. Faz um resuminho. Faz um resumo num parágrafo, para ela assim, ó, o sermão foi sobre isso, o mais importante foi isso. Basicamente, a pergunta é, você quer aprender de verdade? Ou não? Ouvir um culto virou o teu programa de domingo. Você vem com a expectativa que Deus vai falar com você, que você vai ser impactado, transformado. Ou você vem com a expectativa, mais um dia aí, mais uma palestra. A gente brinca aqui, ó, meus irmãos. O pastor Michael, ele foi lá para Brasília, tá? Pra vocês terem uma ideia. A maçonaria, que é o grupo que levou ele, pagaram transporte, alimentação e vão provavelmente dar uma boa oferta para ele. Muitas pessoas vão só medir por isso aqui. O pastor Michael é um palestrante, cara. Ele tá todo domingo aqui pregando. É um pregador da palavra de Deus, mas tem pessoas que estão pagando 300, 400 reais para ouvir ele esse final de semana. E muitas vezes vocês sentam aqui e desprezam o que ele fala. Não sei, estou falando isso ao Léo. Eu preguei uma série sobre família e eu falei para a igreja que eu pastoreava na época, falei assim, ó, gente, tenho certeza que teriam pessoas que pagariam 2.000 reais para ouvir o que eu estou falando aqui. E vocês não estão prestando atenção. É uma bênção termos homens de Deus no nosso meio. Um pastor que ama a palavra, que abre a Bíblia, explica a Bíblia para vocês, prega, se esmera no estudo, gasta com livros. Aqui no Sul, a mania é desprezar os pastores. Mas eu tenho certeza que se o pastor Michael, por exemplo, disse assim, vou abandonar a Soma, e disse assim, meus irmãos, no Instagram, estou aceitando um convite para pastorear algum lugar. Eu tenho certeza que no mínimo umas 10 igrejas iam oferecer para ele uns 10.000 reais por mês, para ele pastorear algum local. Toda a família dele. Casa paga, carro pago, tudo. Não estou aqui para ser porta-voz dele, mas para falar para vocês. Vocês valorizam um homem que prega para vocês? Vocês amam a casa dele, a família dele? Vocês cuidam dele? Ele não me pediu para falar isso, tá? É uma aplicação do meu sermão aqui. Basicamente o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos fazer a missão avançar. O que é isso? Plantar igrejas. Onde é que você tem discipulado, batismo e ensino? Uma igreja. A Soma é uma plantação de uma igreja. E eu tenho certeza que da Soma vão surgir outras igrejas plantadas. Se nós queremos ver a missão avançando, nós precisamos nos empenhar na plantação de igreja. E outra coisa, eu não sei se tem visitantes hoje aqui, mas a maioria das pessoas vem e olha assim, mas essa igreja tem um louvor que não sei o quê, essa igreja não tem um banheiro. Isso é uma plantação. Igrejas em plantação são assim. É preciso muito amor a Deus para estar numa plantação de igreja. Porque não é fácil, meus irmãos. O que se passa de problema, de perrengue, de falta de dinheiro, de falta de recurso, e é feito o melhor com o que se pode. É óbvio, se todo mundo fosse para a melhor igreja da cidade, não teria missão. Mas a Soma é uma forma de Deus alcançar Novo Hamburgo. Se você se juntar à Soma, é uma forma de você se juntar à missão de Deus. Hoje, talvez a Soma não tenha a melhor estrutura do mundo, embora eu acho que aqui está muito bom. Mas quanto mais nós nos juntarmos à missão, mais nos empenharmos financeiramente, em pouco tempo a Soma vai estar gigante, plantando outras igrejas. O problema é que nós não conseguimos olhar o que é hoje e o que a liderança vê no futuro, onde a igreja vai chegar. Nós viemos, visitamos e dizemos, essa igreja aí tem X coisa que eu não gostei. Cara, mas talvez tu tenha um monte de coisa que a gente não gosta de ti também. Essa é a real. Mas tu ama Jesus, tu quer fazer parte da missão dele, tu quer te engajar numa igreja que ama Jesus. Terceiro ponto,
E tô indo pro fim, tá? Terceiro ponto. Até o fim dos tempos, Deus estará conosco. Isso aqui, dá pra só pegar isso aqui e ir embora. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, todas as doenças, as guerras, nos mostram que esse mundo é mau. Que o mundo está quebrado. Nós temos um dos governos mais corruptos do mundo. Nós temos um ladrão na presidência, um ex-condenado. Eu sou petista, mas você tem que concordar comigo. Ele foi condenado e foi descondenado. Não tem jeito. O nosso mundo é um caos. A nossa vida é um caos, sabe? Nós passamos por inúmeros perrengues financeiros, doenças. O mundo é mau, cara. O mundo não é um lugar bom. E deixa eu te dizer, conforme a volta de Jesus ficar mais eminente, nós vamos ver mais problemas acontecendo. Lê Apocalipse, ele de repente é uma saraivada, destrói 3 partes da terra, e depois mais 2 saraivadas, destrói não sei quanto. Cara, é um caos. A nossa vida é um caos. O mundo vai ser um caos. Até a volta de Jesus vai ser tudo caótico, cara. Sabe por que Deus faz assim? Para que a gente anseie pelo Salvador. Para que a gente não fique confortável nesse mundo aqui. A boa notícia para você e para mim é que no meio da dor, da doença, da perseguição, do ódio, da dificuldade financeira, essa palavra é para nós. Eu estou com vocês. É isso que nos encoraja. É isso que nos dá força. Veio as nossas dores, Ele participou do nosso sofrimento, Ele participa do nosso sofrimento, Ele está do nosso lado. Ele não é uma estátua que nós se prostramos, Ele não é uma energia imaterial, não, Ele é um Deus vivo, verdadeiro, pessoal, e Ele prometeu que Ele estará conosco. Não importa o desafio que você vai passar, não importa, Deus está com você. E o mais louco de tudo é que Jesus fala de algo que vai acontecer no fim dos tempos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus sabe o início, o meio e o fim. Ele sabe como as coisas terminam. Ele sabe todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Não tem nada na nossa vida que aconteça pelo acaso. Não são dados sendo jogados na eternidade. Nós temos um Deus que controla tudo. As dores, as doenças, as aflições passam debaixo do controle de Deus. E que bom saber disso. Eu temeria se o controle do mundo estivesse na mão do diabo. Eu temeria se o controle do mundo estivesse na mão do acaso. Eu ia dizer Skank, não é Skank, é aquela outra banda que cantava O Acaso Vai. Os Titãs, né? O acaso vai me proteger. Mas que porcaria, cara. O que é o acaso? Deixa eu dizer para ti, não é o acaso que te protege, é o Senhor Jesus. É a mão de Deus que está sobre nós. É Ele que controla todas as coisas. A palavra de Deus é tão poderosa, ela é tão fiel, ela é tão verdadeira, que nós podemos confiar nela. Eu estou me encerrando mesmo aqui, dizendo isso aqui para vocês. Por que, pastor, nós podemos confiar nela? Porque o profeta Isaías, ele profetizou no ano 650 a.C. de Jesus. E uma das profecias que ele falou é que a virgem daria um filho. E o nome desse filho seria Emanuel. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mateus, ele termina dizendo, nós temos o Deus Emanuel. O Deus conosco. Você pode confiar nisso. Não é uma palavra jogada ao vento. Até o fim dos tempos, nós teremos Deus ao nosso lado. E se Deus está por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Se Deus é do nosso lado, não temos que temer ninguém. Para encerrar, eu não estava no meu esboço, mas eu quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 8.
Abra a Bíblia aí, Romanos capítulo 8. E eu quero terminar lendo esse texto. Eu não sei se já vem alguém para o louvor aqui também, se já quiser vir junto. E se quem que vai liderar a ceia aí, não me falaram, mas tá com vocês. Romanos 8. Eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo 31, tá? Eu quero encerrar lendo isso aqui. Isso aqui é poderoso demais, cara. Isso aqui é poderoso demais, 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 demais. Versículo 31. O que diremos? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica de pé. Nós estamos encerrando isso aqui, esse culto, essa pregação, esse momento da mensagem, nós vamos cantar. Você precisa responder esse sermão com essas palavras em mente. Jesus está conosco. Jesus está aqui. Cante. Louve o nome de Jesus. Proclame o nome de Jesus. Feche teus olhos, Senhor Jesus. Obrigado, obrigado e obrigado pelo teu povo, pela tua palavra, por nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque tu estás conosco, tu estás presente. Obrigado pelo teu bendito amor, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, pelos meus amigos que estão aqui essa noite, prontos a ouvir a tua palavra. Mais do que isso, Espírito, testifica ela em nosso coração, nos firme em ti, nos aproxima em ti, Senhor. E em nome de Jesus, que nós possamos agora cantar, doar o nosso dinheiro, participar dos sacramentos, Deus, por causa daquilo que tu tem feito, por causa da tua boa vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei se era o Leandro que ia fazer, mas eu posso fazer aqui. Posso falar? Meus amigos, vamos responder esse sermão de 3 formas. A primeira delas, nós vamos cantar. E nós cantamos antes da pregação e foi um ensaio. Agora vem o momento real do canto. Nós vamos cantar mais forte, responder com mais vigor. Se você veio preparado com oferta, com dinheiro, este é o momento que Deus está tocando no teu coração. Talvez algumas pessoas dizem assim: eu vou ofertar 100 reais. Daí, não, é o diabo falando isso para mim. Não, não é. Talvez Deus colocou um valor no teu coração para você ofertar agora, para você honrar o Senhor Jesus com uma oferta, com os dízimos. Eu quero te convidar a ofertar, dar o seu melhor. Jesus deu o melhor dele por nós. Nós podemos dar o melhor. Mas pastor, eu já dei meu dízimo esse mês. Mas você pode dar uma oferta hoje também. Não vai fazer falta. Se você ouviu o que eu falei aqui, Deus está com você, Ele não vai deixar faltar. Ele cuida de você. Em terceiro lugar, nós vamos cear aqui. Se você é batizado, faz parte de uma igreja, foi mergulhado, né? Não é só aquela aguinha do Miguel assim na cabeça, tá? Foi mergulhado nas águas. Você vem à frente, pega o pão, molhe no vinho, cálice dourado, suco. Cálice dourado é o suco. Crianças, mulheres grávidas, podem molhar o pão no cálice dourado, no suco. Homens, mulheres, quem tiver a consciência tranquila, molhe no vinho, pegue o pão, volte ao seu lugar. Depois nós vamos encerrar o culto aqui, tá bom? Vamos cantar?